Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Acredite, depois desse vídeo, acho que consegui resolver qualquer limite notável que tem a ver com a indeterminação de 1 elevado ao infinito ou limites que têm a ver com Nepeliano. Primeiro, dizer que não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo e vamos brincar um pouco com isto aqui. Primeiro que você tem que saber, ou o segredo que você tem que saber para você conseguir identificar estes limites notáveis que têm a ver com o Nepeliano, é só observar que qualquer limite que você for a ter, que tenha um expoente na maioria dos casos, a indeterminação é de 1 elevado a infinito. E a ideia sempre é abaixar o expoente e aumentar uma casa. Essa é a dica só. Tu abaixou o expoente, aumentou uma casa. Abaixou o expoente, aumentou uma casa. Então vamos ver primeiro uma parte básica antes de resolver essa nossa ficha aqui e também dizer que vou compartilhar esta ficha pelo WhatsApp para quem entrar em contato comigo para tentar exercitar essa parte de outros exercícios, porque são muitos exercícios, mas o procedimento da resolução é a mesma. Não, imaginemos que nós temos que o limite de x quando tende para a de uma certa função elevado a uma outra função. Então, se nós temos esse tipo de limite, temos que a ideia dessa determinação é de 1 elevado a infinito. Então, quando é 1 elevado a infinito, para a gente conseguir levantar a indeterminação, sempre o básico é colocar o Nepeliano aqui embaixo, eu vou chamar de Euler, de limite de x quando tende para a, de f de x, e temos que acrescentar uma casa de uma forma obrigatória. Acrescentamos aqui o menos o 1 para conseguir abaixar o expoente e passa a multiplicar. Esta propriedade, o resto é só calcular limite, porque aqui esse limite tem similaridade com a indeterminação de infinito sobre infinito. Então, para 1, diz que calcule caso existam os seguintes limites. Nós temos limite, olha que aqui não dá indeterminação. Sempre quando dá indeterminação significa que automaticamente tende para o infinito, né? Então, temos o limite de 1.1, limite de 1 mais 1 sobre 5 elevado a n, 5n elevado a n. Então, quando não dá indeterminação, ou seja, a tendência, significa que o limite tende para o infinito. Então, significa que no lugar de n, vamos substituir por infinito. Então, aqui ficamos com igual a 1 mais 1 sobre 5 vezes o infinito elevado ao infinito. 5 vezes infinito dá infinito. Propriedades. 1 sobre infinito é igual a 0. É por exemplo que qualquer limite, quando tu tens um número pertencente a R sobre infinito, diz que tende isso aqui para o quê? Para 0, porque 1 sobre infinito é 0. E 1 sobre 0 dá infinito. Então aqui, se nós simplificamos isso aqui tende para 0, ficamos com 1 elevado a infinito. Por exemplo, nós temos essa determinação de 1 elevado a infinito. Para levantar essa determinação, sempre colocamos o Euler ou o Nepeliano. Então aqui ficamos com o limite de, ou seja, tendência aqui a infinito, ficamos com 1 mais 1 sobre 5n, acrescentamos o menos 1 para baixar o expoente. Então, menos 1 para conseguir abaixar o expoente e passa a multiplicar. Daí que nós simplificamos isto, porque são simétricos, o menos 1 dá 0. Então, ficamos com Euler, limite de 1 sobre 5n, isto aqui entre parênteses, vezes o n, que é este n aqui. Então, este n vai multiplicar o quê? O 1. Então, daí ficamos com Euler de limite de n sobre 5n. Então, isso aqui já podemos simplificar. Então, daqui ficamos com Euler, limite, ficamos com 1 sobre 5. Então, nosso limite dá 1 sobre 5. Só que uma vez que a nossa determinação é de 1 elevado a infinito, este limite será em função do que é de Euler. Então, isso aqui será igual a Euler elevado a 1 sobre 5. E aqui termina a resolução. Visto que é muito fácil. Agora, passamos para 1.2, né? Temos o limite de n sobre n menos 3 sobre 2. Isto aqui é elevado a 2n. Mesma coisa. Este tipo de limite aqui terás que aprender um pouquinho a determinação de infinito sobre infinito. Por quê?
Porque temos um limite de um número sobre, ou seja, tem um limite de uma função em função de uma outra função, sendo que a tendência é de infinito. Então, quando aparece esse tipo de indeterminação, a ideia é tirar o elemento de maior expoente do numerador e tirar o elemento de maior expoente do denominador. Exemplo, imaginemos que eu tenho um limite em que tenho n ao quadrado mais 4n sobre 2 mais n ao quadrado, né? Eu sei que esse tipo de limite aqui, uma vez que aqui a tendência é infinito, se eu substituir aqui por infinito, fico com infinito ao quadrado mais 4 vezes o infinito, que aqui no numerador terei o infinito. E no denominador terei 2 mais infinito ao quadrado, também terei infinito. Então terei uma indeterminação de infinito sobre infinito. Isto aqui também é bônus, né? Porque tinha que explicar um exercício, ou seja, tinha que dar uma aula apenas sobre essa indeterminação. Mas não te preocupes, porque é muito fácil. Então, se a indeterminação é de infinito sobre infinito, tira seu elemento de maior expoente no numerador e tira seu elemento de maior expoente no denominador. Daí que, quando tu observas, ou seja, o que apresenta o maior grau, temos n ao quadrado mais 4n. O que é maior? É n ao quadrado. Então, aqui fico com n ao quadrado. No denominador tenho 2 mais n ao quadrado. O que é maior também é n ao quadrado. Então, n ao quadrado. Simplificamos isto aqui, será igual ao que? A 1. Então, é o que vai acontecer aqui. É aplicar neste tipo de limites. Então, antes de você substituir aqui, vai encontrar uma indeterminação de infinito sobre infinito que vai fazer o mesmo procedimento. Só que a ideia, podemos dizer o quê? Tiramos o limite de maior expoente aqui. Qual é? Só temos o n. No denominador, comparando o n e o menos 3n, o que tem maior expoente é o n. Por quê? Porque o n, uma vez que tende para, ou seja, o n tende para o infinito, qualquer valor que eu vou substituir aqui vai ser sempre maior que o quê? Que menos 3 sobre 2. Então, sobre n, isto tudo elevado a 2n. Simplificamos esses dois, ficamos com 1 elevado a 2n. Então, uma vez que aqui no n tende para o infinito, ficamos com 2 vezes o infinito. E 2 vezes o infinito dá infinito. Então, temos 1 elevado a infinito. Não se esqueça, observar a diferença aqui. Aqui logo uma vez nós substituímos aqui no denominador, porque aqui no numerador não tínhamos o n, mas aqui uma vez que tínhamos o denominador, o n se tendeu para 1. Esse caso aqui é diferente. Então, daqui vamos levantar essa indeterminação. Limite de n menos 3 sobre 2, automaticamente nós aumentamos aqui o menos 1. Esse menos 1 já é da propriedade. Com menos 1 nos permite a gente baixar o expoente, ou abaixar o expoente que passa a multiplicar. Então daí vamos fazer o que aqui? MMC. Tem como? Então ficamos aqui com MMC de n menos 3 sobre 2 e de 1. Já queria simplificar isto. Não se simplifica, isto é pecado. Por quê? Porque nessa parte aqui não está a multiplicar, é uma subtração ou adição. Quando é subtração ou adição, não pode simplificar isto. Mas outras pessoas que podem encontrar quando dão 2 mais 3, a pessoa até normalmente faz isto e dá 1 sobre 3. Ei, cuidado. Isto aqui dá 2 sobre 5. Então aqui ficamos com nepeliano, limite de n sobre n menos 3 sobre 2, porque aqui eu não sei me ser de 1, e este aqui multiplica aqui o numerador e o denominador. Então ficamos com menos da forma n menos 3 sobre 2 sobre n menos 3 sobre 2, isto aqui vezes o 2n. Uma vez que aqui o denominador é o mesmo, coloca-se em evidência. Então vou dar continuidade de uma outra forma. Coloca-se em evidência que ficamos com Euler, limite de n menos 3 sobre 2 sobre n menos 3 sobre 2, isso tudo aqui vezes o 2n. Então, continuamos. Então, Euler, limite. Aqui temos o n, esse sinal negativo vai se distribuir. Menos vezes o mais, ficamos com menos n, com mais 3 sobre 2. Porque menos vezes menos dá mais. Sobre n menos 3 sobre 2, isso tudo vezes 2n. Simplificamos estes dois aqui que são simétricos. Ficamos com Euler, limite. Uma vez que aqui nós simplificamos esses dois, ficamos com 3 sobre 2 sobre n menos 3 sobre 2. Esse 2n vai multiplicar aqui vezes o 2n. Né? Portanto, a parte do multiplica o numerador. Então, podemos simplificar esses dois. Aqui fico com, ou seja, uma vez estamos a Euler, limite de 3n sobre n menos 3 sobre 2. Olha, mesma coisa, nós chegamos nessa parte de limite.
Dá a impressão que é muito importante tu saberes essa determinação de infinito sobre infinito. É muito simples. Tirar o limite do maior expoente no numerador e tirar o limite do maior expoente no denominador. Essa determinação é aplicada quando o x ou o n tende para o infinito apenas. Então, aqui ficamos com isso, implica que Euler, limite. Ficamos com 3n no numerador e denominador ficamos com n. Simplificamos esses dois, significa que o nosso limite é 3. Logo, a resolução disso aqui é dado com o expoente 3. Então, ficamos com Napier elevado a 3. Muito simples. Então, passamos para o exercício 1.3. Estás a gostar da aula? Comente. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, ajudar também seus colegas, que é muito bom. Então, aqui ficamos com 1.3. Temos limite de 1 menos 1 sobre n mais 1 elevado a n ao quadrado. Quando você já vira craque, só de ver os pontos, você só vai dizer que isto aqui tende a 1 elevado a infinito e pá, muito simples. Então, ficamos com limite de 1 menos 1 sobre infinito mais 1 elevado a infinito ao quadrado. Infinito mais 1 dá infinito. 1 sobre infinito tende a 0. Qualquer número sobre infinito tende a 0. Então, aqui ficamos com igual a 1 elevado a infinito. Temos esta determinação. Como levantar? Usando o Nepeliano. Euler, limite de 1 menos 1 sobre n mais 1. Acrescentamos o menos 1 para abaixar o expoente. Esta parte aqui é essa parte aqui do limite. Né? Daí isto aqui, moleza, simetria, eu gosto. Simplificamos. Ficamos que Euler, limite de menos 1 sobre n mais 1 vezes o n ao quadrado. Uma vez que aqui eu tenho n ao quadrado, vai multiplicar com o quê? Com 1. Então, isto implica que Euler, limite, ficamos com menos n ao quadrado sobre n mais 1. Veja, mesma propriedade. Tendência, infinito. Tiramos o limite do maior expoente no numerador e denominador. Então, Euler, limite. No numerador temos n ao quadrado. No denominador, comparando o n e o 1, o que é maior expoente é o n. Daí nós simplificamos esses dois. Ficamos aqui com o n ao quadrado dividido por n. Quando simplifico, resta-me o 1n. Então aqui, vou resolver deste lado. Euler, limite de menos o n. Estamos a dizer que o n tende para o infinito. Então, se tende para o infinito, ficamos com Euler, limite de menos infinito. Então, o resultado do limite dá menos infinito. Então, isso aqui é Euler elevado a menos infinito. A ver, isso aqui pode vir a colocar-se assim. Uma vez que é Euler elevado a menos infinito, que pode ser igual a 1 sobre Euler elevado a infinito. Também está correto. Por quê? Porque este denominador aqui, quando passa para cá, fica negativo e vamos voltar a ter esta expressão aqui. Fácil. Passamos para 1.4. Temos este limite aqui. 1.4, limite de 4 menos o n sobre 4 mais n elevado a n. Então, para este tipo de limite, mesma condição. Veja só, aqui a ideia é que nisto aqui, uma vez que eu tenho um numerador onde tenho n, denominador que eu tenho também n, vou procurar o elemento de maior expoente nesses dois. O maior expoente é o menos n, aqui é o n. Então, isto implica o quê? Ficamos com o limite de menos n sobre n elevado a n. Eu já sei que isto aqui vai ser igual a 1. Mas aqui dá menos o que é menos 1. Mas, uma vez que isso aqui trata-se de uma indeterminação, aqui ficamos com 1 e o n tende para o infinito elevado a infinito. Então, não se esqueça, eu não coloco aqui a indeterminação porque eu sei que este n tende sempre o que? Para o infinito. Né? Há casos, outros exercícios que dão, mas também quando não aparece nada tende para o infinito sempre. Então, levantando isso aqui, ficamos com Euler, limite de 4 menos n sobre 4 mais n. Acrescentamos o menos 1 para abaixar o expoente. Já virou música. Acrescenta menos 1, abaixa o expoente. Acrescenta menos 1, abaixa o expoente e usa o Nepeliano. Pronto. Então, Nep, limite. Aqui vamos ter que calcular MC. Não tem como. 4 mais n. Então, aqui ficamos com 1, na MC de 1, para ter o mesmo denominador. Então, ficamos com 4 menos n sobre 4 mais n menos 4 mais n sobre 4 mais n.
vezes o n. Uma vez que temos o mesmo denominador, colocamos a evidência. Então ficamos com Euler, limite de 4 menos n menos, entre parênteses, 4 mais n. Aqui tinha que escrever parênteses curvos, mas não é obrigatório. Sobre 4 mais n, isso tudo multiplicado por n. Então vou distribuir esse sinal negativo para aqui. Então fico com Euler, limite de 4 menos o n, ficamos com menos 4 e menos n, sobre 4 mais n, isso tudo multiplicado por n. Ok, simétrico, sai. Então ficamos com menos n, que vai nos dar menos 2n, sobre 4 mais n, vezes o n. Este n vai multiplicar a parte do numerador. Não se esquece, não multiplica o denominador, mas multiplica a parte do numerador. Então aqui fico com Euler, limite, menos 2 vezes n ao quadrado sobre 4 mais n. Mesma coisa, chegamos nessa indeterminação de infinito sobre infinito. Tira-se o elemento de maior expoente no numerador e denominador. Então, Euler, limite, menos 2n ao quadrado, no denominador ficamos com n. Simplifico isto. Uma vez que aqui eu tenho n ao quadrado e aqui eu tenho n, significa que este limite ficamos com menos 2 vezes o n. E n tende para o quê? Para o infinito. Então, Euler, limite de menos 2 vezes o infinito. Isto aqui vai dar menos infinito. Então, se dá menos infinito, ficamos com Euler, limite de menos infinito. O resultado dá menos infinito, isto aqui será igual a Euler elevado a menos infinito. Por consequência, também isto aqui podemos colocar 1 sobre Euler elevado a infinito. Também está correto. Então, muito engraçado, muito divertido resolver esse tipo de limites. Passamos para 1.5. Uau, parece difícil, mas não é difícil. Não é difícil. Então, como é que nós vamos resolver este tipo de limites? 1.5. Temos limite de n à quarta mais n mais 1 sobre n à quarta mais 2n ao quadrado, isto tudo elevado a n ao quadrado. Ok, simples, rápido. Temos uma função no numerador e denominador. Tirar o elemento de maior expoente no numerador e tirar o elemento de maior expoente aqui no denominador. Imagina se, por exemplo, este limite aqui tivesse um menos. Não teríamos como. Íamos resolver também essa parte, partir essa propriedade, depois vamos colocar a evidência e outro exercício mais meio que complexo. Então, daqui ficamos com o quê? Limite, tirando o elemento de maior expoente no numerador, comparando o n à quarta mais n mais 1, o que tem maior expoente é n à quarta. No denominador também tenho n à quarta elevado a n ao quadrado. Simplifico esses dois, fico com 1 elevado a infinito. Se eu tenho 1 elevado a infinito, aqui faço a mesma coisa. Euler, limite de n à quarta mais n mais 1 sobre n à quarta mais 2n ao quadrado. Faço o quê? Acrescentar o quê? O menos 1. E isto aqui passa a multiplicar, ou seja, o expoente passa a multiplicar. Quando o expoente passa a multiplicar, já é simples. Aqui o resto é só calcular o limite normalmente. MMC. Então, ficamos com MMC de n à quarta mais 2n ao quadrado e ficamos com 1. Fácil, muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, fico com n à quarta mais n mais 1. Aqui, sobre n à quarta mais 2n ao quadrado. Menos n à quarta mais 2n ao quadrado sobre n à quarta mais 2n ao quadrado vezes n ao quadrado. O que vamos fazer? Calculamos, colocamos isso aqui em evidência, porque o denominador é o mesmo. Então, ficamos com Euler, limite n à quarta mais n mais 1 menos n à quarta mais 2n ao quadrado sobre n à quarta mais 2n ao quadrado, isto aqui vezes n ao quadrado. Distribuímos esse sinal negativo. Então aqui ficamos com Euler, limite de n à quarta mais n mais 1 menos n à quarta menos 2n ao quadrado sobre n à quarta mais 2n ao quadrado. Está a ver? Daqui a nada vocês vão virar masas, ou seja, já são masas. Nem com esse exercício já resolvemos, já está tudo ok. Simetria. Tchau. Adeus.
Então aqui ficamos com Euler limite. N mais 1 menos 2n ao quadrado sobre n à quarta mais 2n ao quadrado vezes n ao quadrado. Este n ao quadrado multiplica parte do numerador. Se multiplica parte do numerador, ficamos com Euler limite. Aqui ficamos com n ao cubo mais n ao quadrado menos 2n à quarta sobre n à quarta mais 2n ao quadrado. Me perdi no meio. O que aconteceu? Para dar n ao cubo, é só multiplicar n ao quadrado vezes n dá n ao cubo. N ao quadrado mais 1 dá n ao quadrado. N ao quadrado menos 2, ou seja, n ao quadrado vezes menos 2, n ao quadrado dá menos 2n à quarta. Então, isto aqui é muito simples. Quando você tem a elevado a b vezes a elevado a c, bases iguais, mantém-se em evidência e soma-se os expoentes. Mesmo se os expoentes forem iguais, somamos. É o que aconteceu aqui. Eu tenho n ao quadrado vezes n ao quadrado. Mantenho n em evidência e somo os expoentes, por isso aqui dá o n à quarta. E daqui, mesma dica. Eu sei que essa definição dá infinito sobre infinito. Se dá infinito sobre infinito, tira seu elemento do meu expoente no numerador e no denominador. Observando já que você é massa. Já sei que você é massa, já virou massa. Ficamos com Euler limite. É só observar. O que tem meu expoente aqui é menos 2n à quarta, ou seja, o maior grau. Então aqui fico com menos 2n à quarta e no denominador ficamos com n ao cubo mais 2n ao quadrado. O importante é o expoente, não é este número aqui que aparece aqui. É o expoente. Porque outros podem dizer que, mas o 2, o importante é o grau que conta. Então aqui ficamos com n à quarta. N à quarta, vamos simplificar este n à quarta com este n à quarta. Ficamos com Euler limite de menos o 2. Então aqui ficamos com Euler elevado a menos o 2. Isto aqui pode passar já para o denominador. Por quê? Positivo passa lá fica negativo. Está tudo ok? Espero que estejam a gostar da aula. Muito simples, muito simples. Você humilha a matemática de uma forma humilde, sem chorar. Humilhar mesmo. Né? Depois desse vídeo você vai humilhar, acredito. Então, 1.6 temos limite de 1 menos 2 sobre n à quarta elevado a n ao quadrado. Então, 1.6, nós temos limite de 1 menos 2 sobre n à quarta. Isto tudo elevado a n ao quadrado. Moleza. Já é moleza, né? Já é moleza. Eu sei. Coloca uma pausa e tenta resolver, depois vais comparar o resultado no final. Então, 1 menos 2 sobre infinito elevado a 4 elevado a infinito ao quadrado. Então, tende a 0, porque é um número sobre infinito, não é somente um só. Pertencente a R. O número sobre infinito dá, você tende a 0. Então, aqui seremos igual a 1 elevado a infinito. Levantar a determinação. Graças a Deus que aqui não vamos fazer MMC, ou seja, não vamos ter o limite de meu expoente. Por quê? Porque já temos aqui um número 1, que vai mudar tudo. Vimos que isso aqui tende a 0 também, então nos facilita. Então, a nossa determinação é de 1 elevado a infinito. Euler limite de 1 menos 2 sobre n à quarta menos 1. N ao quadrado passa para cá, passa a multiplicar sempre. Ao menos 1, passa a multiplicar. Menos 1, baixa o expoente e multiplica. Menos 1, expoente e multiplicar. Simples e simples. Simplificamos isto, ficamos com Euler limite de menos 2 sobre n à quarta vezes n ao quadrado. Se você já é craque, você já sabe que isso aqui quando simplificar dá de 0, então vai ficar com Euler elevado a 0. Não se sabe, mas eu já estou a puxar aqui um pouquinho acelerado. Por quê? Temos aqui 2 vezes n ao quadrado. Ficamos com Euler limite de menos 2n ao quadrado sobre n à quarta. Aqui tenho 4n, aqui tenho 2n. Quando eu simplifico esta parte, aqui vou ficar com 2n no denominador. Em outras partes, isto aqui eu costumo fazer isto. N vezes n. 1, 2, 3 e 4 n's. Né? Que é n à quarta. Simplifico isto, simplifico isto, simplifico isto, simplifico isto. Restaram quantos n's? 2 n's. Então, Euler limite de menos 2 sobre n ao quadrado. E aqui a nossa tendência é infinito. Fica Euler limite de menos 2 sobre infinito ao quadrado. Qualquer número sobre infinito é 0. Então ficamos com Euler elevado a 0 e prontos.
Então, íamos colocar 1, mas uma vez que estamos a trabalhar com essa determinação, fica Euler elevado a 0. 1.7. Uau! Já está muito fácil, muito fácil. Eu sei, consigo sentir isso. Estou a ver você a sorrir aí desse lado. Dizer que é muito fácil mesmo, de facto, é fácil. Depois dessa explicação, acredite, vai resolver esse tipo de limite. Então, nós temos esse limite. Olha, já temos o numerador e o denominador, já sabemos. Tirar o elemento números para o numerador e denominador. Por quê? Porque quando tu substitui aqui por indeterminação, por tendência, vai ser infinito sobre infinito. A propriedade do infinito sobre infinito. Ter esse elemento número expoente no numerador e denominador. Então, ficamos com o limite de 3n sobre n elevado a n. Então, este limite, simplificamos esses dois pontos. Daí que ficamos com 3 elevado a infinito. Também é uma indeterminação. Ou seja, será que é possível este tipo de limites? Será que é possível? Não. Observamos que aqui temos 3 elevado a infinito. Neste caso aqui, isto aqui diz ser igual ao que? A 0. Não se esqueçam. Esse tipo de casos, quando tu encontras, por exemplo, um número elevado a infinito, sabemos que é igual ao que? A 0. Então, também neste limite de 1.4 desenvolvemos isso aqui. Essa parte aqui do sinal, neste ponto aqui de sinal, temos o menos 1 elevado a infinito. Quando eu tenho menos 1 elevado a infinito, isto aqui não existe. Não existe. Né? Então, propriedades que estamos a ver, quando for menos 1 elevado a infinito, não existe. Desenvolvemos sim, porque aprendemos tudo mais. Só que não tinha prestado atenção nessa parte do sinal. Então, quando é menos 1 elevado a infinito, disse o limite não existe, porque nossa determinação sempre é de 1 elevado a infinito. Então, aqui também disseram, caso existam esses limites. Então, esta parte aqui temos que dar 0. Então, era bônus 1.7. Então, aqui estamos a tentar dizer o quê? Que isto aqui, esse tipo de limites, 1.7 é 0, aqui não existe. Então, anotar isso aí. Quando eu tenho menos 1 elevado a infinito, este limite não existe. Quando eu tenho qualquer número elevado a infinito, eu digo que automaticamente isto aqui é 0. Ou seja, tende a se aproximar do ponto 0. E quando eu tenho um número sobre outro número elevado a infinito, mesma coisa. Este ponto aqui também não existe. Né? Ou seja, não existe mesmo. Ou tende a 0. Também, ou seja também igual a 0. Então também a propriedade de igualar a 0 é válida. Por quê? Porque eu tenho um número elevado a infinito. Então, mesma coisa. Um número elevado a infinito. Então aqui tem o que? A 0. Não. Passando para o ponto 4. Diz que prove que este limite é igual a neighbor. Mesmo procedimento, mesma resolução. Tudo é válido. Né? Tudo é válido. Então, para nós conseguirmos provar isso aqui, eu hei de resolver uns 2 ou 3 limites. O resto deixo ao vosso critério ao ensaiar. Não se esqueçam daqueles detalhes das propriedades. Então temos aqui o 4.1, onde nós temos limite de n mais 1 sobre n elevado a n. Primeiro, temos n mais 1 sobre n. Se eu tenho n mais 1 sobre n, significa que neste ponto aqui, tiro o elemento do meu expoente no numerador e tiro o elemento do meu expoente no denominador, elevado a n. Simplifico isto. Isso aqui será igual a 1 elevado a infinito. Então, se é 1 elevado a infinito, significa que eu fico com Euler, limite de n mais 1 sobre n, aumento o menos 1 para abaixar o expoente. Sempre menos 1 para abaixar o expoente para simplificar. Daí, vou fazer um aqui de n. Aqui também de 1. Fico com Euler, limite n mais 1 menos o n sobre n vezes o n. Simplifico esses dois termos, que são simétricos. Fico com Euler, limite de 1 sobre n vezes o n. Então, posso simplificar esses dois n's também. Há problemas? Não, porque aqui estou na multiplicação. Então, fico isto aqui implica que Euler elevado a 1. Verificamos. Vamos lá ver se está correto ou não. Está verificado. Está muito verificado.
4.2, nós temos este tipo de limites para nós verificarmos se vai dar esta raiz da quarta de Euler. Então, para tal, temos o limite de 1 mais 1 sobre 4n elevado a n. Primeiro, vamos substituir pela sua tendência. Estamos a dizer que o n tende ao infinito. Então, isto implica que nós temos aqui limite de 1 mais 1 sobre 4 vezes o infinito elevado ao infinito. Neste ponto, a tendência é 0. Então, aqui ficamos com 1 elevado a infinito. Então, se fosse menos 1, íamos dizer que não existe. Então, 1 elevado a infinito, vamos levantar essa determinação. Ficamos com Euler, limite de 1 mais 1 sobre 4n menos 1. Acrescentamos menos 1 para conseguir sempre abaixar o que é o expoente. Abaixamos o expoente, passa a multiplicar. Simplificamos isto, ficamos com Euler, limite de 1 sobre 4n vezes o n. Daí também podemos simplificar esses dois aqui. Ao simplificar esses dois, isto implica que ficamos com limite de 1 sobre 4. Não, aqui uma vez que no resultado da raiz, imaginemos que nós temos esse caso de a elevado a b sobre o c. Tu imaginas que aqui nesse ponto temos o Sol. O Sol neste ponto queima o b, mas o c está na sombra. Então agora, para você conseguir queimar o c, significa teres que colocar numa raiz de a, b por c. Então agora, se for ver, mesmo o Sol está a queimar o c e o b está na sombra. E vice-versa. Significa que também esta parte é igual a isto, também isso aqui pode ser para aqui. Então o que vai acontecer aqui? Temos o Sol. Nesta parte do Sol, o que está a queimar é 1 em relação aqui a 4. Significa que o quê? Que o 4 tem que queimar e o 1 fica na sombra. Porque nós temos raiz a quarta do que de Napier. Então aqui verificamos, vimos que está de boa. Para 4.3 nós temos este limite. Mesma coisa da indeterminação. Temos 4.3, temos limite de n sobre n mais 2 elevado a n. Então, para tal, primeiro vamos substituir aqui. Primeiro tiramos o limite de maior expoente. Então ficamos com o limite de n sobre n elevado a n. Já sabes como que se tira o maior expoente. Então aqui simplificamos esses dois pontos. Ficamos com 1 elevado a n, que é 1 elevado a infinito. Uma indeterminação. Então, Napierian, limite de n sobre n mais 2 menos 1, abaixamos o expoente quando nós acrescentamos menos 1. Então, esse menos 1 passa a multiplicar. Daí que aqui nessa parte vamos fazer de n mais 2, aqui de 1. Então, ficamos com Euler, limite de n sobre n mais 2 menos n mais 2 sobre n mais 2. Isto aqui vezes o n. Denominador igual, coloca-se evidência. Então, fico com n menos n mais 2 sobre n mais 2 vezes o n. Então, esse lado negativo vai ser distribuído para o n, assim como para o 2. Fico com Euler, limite de n menos o 2 sobre n mais 2 vezes o n. Simplificamos esses dois. Fico com Euler, limite de menos 2 sobre n mais 2 vezes o n. Então, este n pode multiplicar aqui no numerador apenas. Então, temos menos 2 vezes n, ficamos com menos 2n sobre n mais o 2. Então, tiramos o limite de maior expoente do numerador e denominador. Mesma propriedade sempre. Limite, menos 2n sobre o n. Simplificamos esses dois. Então, nosso limite dá menos 2. Então, ficamos com Euler elevado a menos o 2. Verificamos. Então, vimos que também este limite está certo. Então, aí ver, o mesmo procedimento tu vai fazer para 4.4, 4.5, acessivamente. Caso alguém deseje a ficha, é somente mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Vou compartilhar a ficha para estar a exercitar. Só que aqui achei um limite interessante. Este 31.8 com parte de Bacela. E também este limite de 31.7. Então é só assegurar a onda aí para você ficar melhor no limite. Então aqui temos o 31.8. Temos limite
de raiz cúbica de 3n mais 2 sobre 1 mais 3n, isso tudo elevado a 2n. Então, se nós temos uma raiz, como é que nós vamos resolver isto? Simples. Mesma propriedade primeiro. Tira seu elemento de maior expoente no numerador e tira seu elemento de maior expoente no denominador. No numerador temos 3n. No denominador também temos 3n. Né? Isso aqui é elevado a 2n. Então, simplificamos esses dois, isso aqui dá 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Então, fico com 1 elevado a infinito. Então, se eu tenho 1 elevado a infinito, para levantar essa determinação, fico com Euler limite de raiz cúbica de 3n mais 2 sobre 1 mais 3n. Então, aqui acrescento o menos 1 para baixar o expoente. Ok. Este radical influencia nesta parte, essa parte. Sim, mas eu também posso dividir esta parte. Imaginemos que eu tenho raiz de A, ou seja, tenho raiz de A e B. Nisto aqui eu posso dizer que isto aqui ficamos com raiz de A sobre raiz de B. É válido. Então, essa propriedade pode ser aplicada aqui neste limite. Fica com Euler limite de raiz cúbica de 3n mais 2 sobre raiz cúbica de 1 mais 3n menos o 1 vezes o 2n. Daí vamos fazer MMC. Então, fico com raiz de 1 de raiz cúbica de 1 mais 3n. Aqui ficou 1. Então, Euler limite de raiz cúbica de 3n mais 2 menos raiz cúbica de n de 1 mais 3n. Já sabemos que tudo vamos colocar a evidência de raiz cúbica de 1 mais 3n. Então, isto aqui será vezes o 2n. Então, sendo assim, estou nessa fase. O que eu vou fazer? Aqui eu sei que isto aqui eu posso aplicar uma nova propriedade, mas não que seja muito difícil, né? Por quê? Porque eu tenho raiz cúbica, raiz cúbica. Aqui teria que usar par conjugado para conseguir colocar essas duas partes no único ponto. Mas também posso vir aqui neste ponto, comparando. Aqui eu tenho 3n ao cubo, aqui também tenho 3n ao cubo. Os elementos de maior expoente neste ponto seria este ponto aqui e este ponto. E no denominador também teria este ponto aqui. Não. Então, o que nós podemos fazer aqui, podemos desenvolver um pouquinho este limite. Um pouquinho puxado, mas não difícil. Então, continuando. Temos Euler limite de raiz cúbica de n mais 3n mais 2 menos raiz cúbica de 1 mais 3n. Isto tudo sobre raiz cúbica de 1 mais 3n vezes o 2n. Daí eu fico com Napoleon limite. Aqui eu posso ficar com isto aqui, só dizer tipo raiz de 3, né? Depois eu coloco em evidência, faço isto aqui, posso dizer que é 3 mais 2 sobre o n. Está correto. Por quê? Porque n vezes 3 dá 3n e n vezes 2 dá 2n sobre n vai ser 2. Então, essa parte também está correto. Menos raiz cúbica de n fica 1 sobre n mais 3. Também aplicando essa propriedade aqui neste ponto aqui seria válido, né? Então, vezes o 2n sobre raiz cúbica de n, entre parênteses, 1 mais 3 sobre o n. Interessante, né? Por quê? Porque aqui deveria ser aqui, aqui nada. Porque n vezes 1 dá n sobre n vai ser igual ao que a 1. Vou voltar a ter a mesma expressão. Então, isto aqui tende a 0. Aqui também vai tender a 0. Aqui também neste ponto aqui tende a 0. Então, fico com Euler limite. Se essa parte tende a 0, significa que só fico com raiz cúbica de 3n menos raiz cúbica de 3n sobre raiz cúbica de 3n neste ponto vezes 2n. Se eu tenho raiz cúbica de 3n, raiz cúbica de 3n, raiz cúbica de 3n, significa que esta parte aqui vai ser igual ao que a 0, porque é a simetria. É como se fosse isto menos isto. Se isso aqui dá 0, significa que Euler limite, fico com 0 sobre raiz cúbica de 3 vezes o infinito. Por mais que seja infinito, também que seja infinito, o 0 é o elemento absorvido na multiplicação. Então vai ser absorvido isto e vai ser absorvido isto, aqui ficou com 0. Então este fica Euler elevado a 0. Espero que tenhas gostado da aula e que
tente resolver o máximo possível dos exercícios. Primeiro comece dos mais fáceis, depois vai aumentando, né, o desenvolvimento. Não se esqueça desses pontos muito importantes. Quando tiver um menos, ou seja, menos 1 elevado a infinito, este ponto aqui não existe. Não existe. E quando ter, por exemplo, um número elevado a infinito, diz-se isso aqui automaticamente que é igual a 0. Se eu tenho 5 sobre 4 elevado a infinito ao calcular, também isso aqui é igual a 0. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Espero que tenhas gostado da aula e que tenha ficado as dicas. Obrigado, até a próxima aula.